Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, eu estava falando com vocês a respeito de regra de três, né? Eu vou passar aí um pouquinho aí de porcentagem para vocês, tá, gente? É uma, é algo que está relacionado também com a regra de três, porque muitas vezes um exercício de porcentagem você consegue resolver aplicando os conceitos aí da regra de três, tá? Então, por isso que nós estamos aí vendo praticamente junto aí esse conteúdo, tá bom? Pessoal, vou propor aqui uma seguinte situação, tá? Para a gente começar aí esse conceito aí de porcentagem, tá? Vamos dizer que Daniel e Ricardo receberam cada um uma barra de chocolate, tá? Uma barra de chocolate igual. E o Daniel, ele pegou a barra de chocolate dele, dividiu em 7 pedaços e ele comeu 3 pedaços. O Ricardo, seu irmão, ele pegou a barra de chocolate, dividiu em 11 pedaços e comeu 5 pedaços, tá? Aí, gente, se a gente olhar isso daqui, eu poderia perguntar para vocês qual dos dois comeu mais chocolate aí. A gente pode fazer contas aí para descobrir. A gente olhando assim, ó, difícil de você chegar numa conclusão de quem comeu mais chocolate. Mas a gente poderia fazer o seguinte: deixar os denominadores iguais para poder fazer uma comparação entre essas frações. Então, por exemplo, eu vou multiplicar aqui esse denominador por 7, multiplica o numerador também, vou multiplicar o denominador por 11, multiplica o numerador também, certo? Então, o que vai dar aí? 3 vezes 11, 33. 7 vezes 11, 77. Certo? Então, essa fração é equivalente a essa daqui, 33,77 avos. O Ricardo, pessoal, multiplicando por 7. 5 vezes 7, 35. 11 vezes 7, 77. Então, a gente olhando, nós temos um comparativo entre essas duas frações aí. Então, eu poderia falar que o Ricardo comeu um pouco a mais aí do que o Daniel. Tá praticamente a mesma coisa, né, gente? Praticamente a mesma coisa. Mas, enfim, o Ricardo comeu um pouco a mais. Quando nós vamos fazer comparações, tá? A gente pode fazer dessa maneira, mas tem algo que a gente utiliza muito, que é o conceito aí de porcentagem. A porcentagem, tá, gente, nada mais é do que uma comparação aí de uma grandeza. Então, ó, imaginem, por exemplo, vocês falarem 25%, tá? O que representa 25%? Indica que são 25 partes de um total de 100. Tá? Então, esse símbolo aqui, tá, gente, o de porcentagem, né, o porcento, quer dizer que essa fração é a mesma coisa que 25 de 100, ou seja, 25 partes de um total de 100 partes aí. Pessoal, se vocês pegarem aqui, ó, 25 centésimos, eu poderia simplificar? Eu poderia, pessoal, né? Ó, poderia simplificar esses números aí por 25, ó, em cima e embaixo. Vou dividir aqui por 25, o 100 eu vou dividir por 25 também, tá? Então, ó, 100 dividido por 25 dá 4. Então, quando eu falo 25%, é a mesma coisa que 1/4. Então, se eu falasse assim, né, para um colega, né, vocês falarem para um colega de vocês, né, ó, dá 25% do seu chocolate, tal. Você está pedindo 1/4 do chocolate, tá? Então, ou seja, né, se você pegar a barra e dividir em 4 pedaços, você está pedindo um desses pedaços aí,
tá certo? Então é a mesma coisa, tá, gente? 25% em 1/4 é exatamente o mesmo valor, tá bom? Bom, como que a gente acha a porcentagem correspondente a uma parte? Vamos analisar essa seguinte situação, gente, ó. A prova de um concurso público tem 80 questões. Se um candidato acertou 60 delas, qual foi sua porcentagem de acertos? Gente, ó, esse candidato foi bem, né? Ele acertou 60 questões de um total de 80, né? Vai depender do nível do concurso aí também, né? Mas ele acertou aí bem mais da metade, né? Pessoal, eu poderia simplificar essa fração aí dividindo por 20. Tá? Eu poderia dividir por 20 aqui em cima, dividir por 20 aqui embaixo. Então, essa fração aqui, gente, vai dar 3/4 simplificando. Para a gente transformar isso daí em porcentagem, pessoal, eu tenho que deixar o meu denominador 100. Então, eu vou ter que multiplicar agora para chegar em 100. Então, eu vou fazer 4 vezes 25 e vou multiplicar aqui em cima por 25 também. Tá? O que vai dar isso? 75 centésimos. Quanto que vale 75 centésimos, pessoal? 75%. Então, esse candidato aí, ó, acertou 75% da prova, né, desse concurso aí que ele fez, tá? Eu poderia representar esse número com um número decimal, gente? Eu posso também, tá, gente? 75% é a mesma coisa que 75 centésimos, vamos dizer, tá? Então eu poderia representar esse número também numa forma decimal, tá? 75% nós já vimos que é a mesma coisa que isso, 75 centésimos, então eu posso escrever também na forma decimal, ó. 0,75 é a mesma coisa, 75 centésimos, não é isso? Tá? Então, tanto faz vocês trabalharem, né, dependendo aí do problema, né, na forma de fração ou na forma de número decimal, vocês conseguem aí transformar em uma porcentagem aí, tá certo? Pessoal, mais um exemplo aí. Supõe agora que esse mesmo candidato tem acertado em outro concurso 31 das 40 questões que compunham a prova. Em qual dos testes ele obteve a maior pontuação? Gente, ó, agora ele acertou 31 questões de um total de 40, tá? Pessoal, 31 é número primo. Não dá para a gente simplificar esse valor aqui, né? Tá? E aí, gente? Né? Se não dá para simplificar, o que eu poderia fazer para transformar esse número aí, deixar o denominador 100? Gente, ó, tem meios para a gente fazer isso, mas né, fica complicado, fica difícil. Então, uma ideia da gente chegar isso daí a transformar em uma porcentagem seria vocês fazerem aí a divisão. Pega o 31 e divide por 40. Certo? Então, ó, 0,310 por 40 dá 7. 7 vezes 40 dá 280. Vou acrescentar um zerinho aqui. 7 de novo. 280 para 320. Acrescenta um zerinho. 200 por 40, 5. 5 vezes 40, 200. Ó. Então, ó, o que eu fiz, gente? Ó, eu transformei esse número em um número decimal. 0,775.
Lembra daquilo lá que eu falei para vocês, né? Eu posso representar uma porcentagem em número decimal também, certo? E aí, pessoal, eu não posso falar que esse número 0775 é a mesma coisa que 0775 por 1? Posso, não posso? E se eu multiplicar esse número aqui, ó, em cima e embaixo, por 100? O que vai acontecer? Eu multiplicando por 100, a minha vírgula vai andar 2 casas, então vai ficar 77,5. E aqui 1 vezes 100, 100. Tá? Então ficou 77,5 centésimos, ou seja, 77,5 de 100. Ou seja, 77,5%. Tá certo? Então, nesse concurso, ele acertou 77,5% da prova. Naquele outro concurso, deixa eu pegar novamente aí só para vocês verem, ele acertou 75% da prova, tá? Então, ou seja, né, gente, nesse concurso aqui, nessa prova, ele obteve um resultado melhor, tá certo? Isso daí nós chamamos, tá, gente, porcentagem de correspondente a uma parte, tá? Agora nós vamos fazer o contrário. A parte correspondente a uma porcentagem, certo? Então, ó, eu vou propor aqui a seguinte situação. Vamos imaginar aí uma fábrica aí que produz suco de laranja, certo? E aí o setor de controle de qualidade da fábrica considera aceitável quando pelo menos 85% das laranjas recebidas estão boas, né? Então, ou seja, pessoal, né, ó, essa fábrica ela vai comprar aí de um produtor laranjas e se 85% das laranjas que ela comprar estiver boa, né, aí o controle de qualidade aceita como passa aí como, né, aceitável essa produção aí, tá bom? Então, ou seja, tá, gente? Se por acaso eles forem comprar 1.500 laranjas, quantas laranjas teriam que estar boas para passar no controle de qualidade dessa fábrica? Então eu teria que fazer o quê? Achar quanto que vale 85% de 1.500. Tá? Então, ó, quanto que seria 85% de 1.500? É essa pergunta que nós temos que fazer. Então, ó, essa conta, pessoal, nós podemos fazer assim, ó, 85% vezes 1.500. Lembra que eu falo para vocês, tá, gente, que toda vez que a gente quer saber, ó, uma porcentagem de um valor, né? Essa palavra de, gente, é uma conta de vezes, tá? Você vai fazer aqui 85% vezes 1.500 aí, tá bom? E aí, pessoal, só vocês simplificarem aqui, ó. Vocês podem simplificar os zeros como se eu estivesse dividindo por 100 aqui em cima e embaixo. Então vai ficar 85 vezes 15. 85 vezes 15 vai dar 1.275 laranjas. Tá? Ou seja, pessoal, ó, eles compraram 1.500 laranjas. Se 1.275 laranjas estiverem boas, vai passar aí no controle de qualidade da fábrica aí, ó. Tá certo? Então esse é o resultado. E se fossem 9.000 laranjas? A mesma ideia, pessoal. Eu tenho que achar quanto que vale 85% de 9.000. Tá certo? Então é só fazer aí, ó, 85% de 9.000.
tá? Conta de vezes, mais uma vez aqui, ó, simplifica por 100. Então vai ficar 85 vezes 90, 7.650 laranjas. Tá? Então, se das 9.000, 7.650 estão boas, vai passar aí no controle de qualidade da fábrica aí. Tá ok? Pessoal, agora ainda trabalhando aí com a porcentagem, né? Vamos falar a respeito de aumentos e reduções, tá? Então, ó, por conta de um período de baixas vendas, a fábrica de sucos decidiu fazer uma promoção de 20% em suas caixas de suco, que custavam R$ 6,00 cada. Passada a fase de queda nas vendas, a empresa aumentou os preços em 20%. Aí a pergunta que a gente faz: por que os preços não voltaram ao que era antes da promoção? E aí você fala assim, né, falando, ué, mas por que não voltou, né? Eu dei um desconto de 20, depois eu aumentei 20%, né? O desconto foi o mesmo, o aumento o mesmo. Por que não voltou aí no valor? Tá? Será que tem alguma coisa errada aí? Vamos fazer a conta aí, gente, para ver o que está acontecendo? Então, ó, a caixinha de suco custava R$ 6,00 cada. Então, ó, um desconto de 20%, eu vou achar aí quanto que vale 20% de R$ 6,00. Certo? Então, ó, 6 vezes 20 dá 120. 120 dividido por 100 vai dar 1,2. Ou seja, pessoal, né? O desconto vai ser de R$ 1,20. Então você pega aí o valor da caixa de suco, menos R$ 1,20. Então quer dizer o quê? Que o preço promocional, a caixa de suco vai estar saindo aí por R$ 4,80. Certo? Aí, pessoal, né? Tá falando que depois dessa fase aí, né? Eles queriam voltar ao preço normal. Então eles aumentaram 20% aí esse valor. Então agora vamos fazer a nova conta, tá, gente? Eles querendo voltar aí ao valor normal. Então eu vou fazer quanto que vale 20% de R$ 4,80. E aí, pessoal, ó, 20 vezes 4,80 vai dar 96, certo? Então ficaria 96 dividido por 100, 0,96. Então, ou seja, aumentando 20%, pessoal, ó, vai ser um aumento de 96 centavos no produto. Então, o produto custa R$ 4,80. Eu vou aumentar 96 centavos. Então, esse produto vai passar a custar R$ 5,76. Aí você pode se perguntar, né? Ele custava R$ 4,80, né, gente? Por que ele não voltou aí no valor normal, nos R$ 6,00 aí mesmo, certo? Pessoal, isso daqui acontece pelo seguinte. Quando você está calculando 20% de desconto, você está calculando 20% de R$ 6,00, tá? Quando você deu desconto e você vai dar o acréscimo, você está calculando 20% de R$ 4,80, tá? Então, como eu estou baseando em valores diferentes, né? Um vale 4,80, o outro vale 6, então por isso
que esses valores aí final não voltou aí nos R$ 6 aí. Tá certo? Gente, ó, eu poderia pensar nesse problema de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, pessoal, ó, o produto, esses R$ 6 aí, que é o preço original, seria o 100%, seria o valor do produto integral. Quando eu falo que eu vou dar um desconto de 20%, quer dizer o seguinte, tá, gente? O produto ele vai ficar com 80% do valor. Então, para a gente fazer uma conta direta, eu poderia fazer assim, ó. Deixa eu colocar de uma outra cor aqui, ó. Ele vai ficar com 80% do valor. Então eu poderia fazer assim, ó. Quanto que vale 80% de R$ 6? 6 vezes 80 dá 480, dividido por 100, R$ 4,80. Tá? Então evita de você achar o valor do desconto e depois fazer uma conta de menos para achar o valor final. Ó. Então você já vai direto para o resultado. Tá? Então vocês podem pensar dessa maneira, tá, gente? Ah, quanto que vale se o desconto vai ser de 20%? Então você pega 100% menos 20%, 80%. Ó. Então 80% do valor. Já vai direto para o resultado. E aí, pessoal, quando eles falam no aumento, custava R$ 4,80, eles vão dar um aumento de 20%. Então, ó, esses R$ 4,80 é o valor, é o que a gente chama aí de 100%, mais 20% seria 100 mais 20, 120%. Então é só fazer 120% de R$ 4,80, tá? Vocês já vão direto para a resposta também, pessoal. Ó, multiplica 120 vezes 4,80 vai dar 576. Divide por 100, R$ 5,76. Certo? Então, mais uma vez, tá, gente? Toda vez que vocês falarem aí em termos de desconto, pensa no 100% menos o desconto que está sendo dado. Se você falar num aumento, pensa no 100% mais a porcentagem que está aumentando, tá certo? Fica mais fácil aí de fazer a conta, tá ok? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer um exercício aí de porcentagem, tá? O que é isso, pessoal? Vamos propor a seguinte situação. Em 2016, apenas 14% dos brasileiros adultos tinham nível superior de ensino. Além disso, 62% dos brasileiros com formação superior possuíam um nível pleno de alfabetização. Se considerarmos que o Brasil possui 200 milhões de pessoas e que 51% delas são adultos, como podemos descobrir a população com nível superior e plenamente alfabetizadas? Pessoal, então, ó, eu vou considerar 200 milhões aí o total, certo? Então, o que eu teria que fazer aí primeiro? Achar a porcentagem de adultos, tá? Então, ó, adultos nós temos aí 51% da população. Então eu teria que fazer o quê, pessoal? Ó, 51% de 200 milhões. Milhões. Pessoal, pode simplificar, né? Ó, corta aqui, ó, dividindo por 100, como se eu estivesse dividindo por 100 em cima e embaixo, tá? O que vai dar isso daí, gente? 102 milhões, tá? Então, ou seja, pessoal, 102 milhões de brasileiros são adultos,
Tá ok? Agora, pessoal, ó, nós vamos trabalhar com esse 14% aqui, ó. Tá falando que 14% dos brasileiros adultos tinham nível superior. Então vamos achar quantos tinham nível superior. Então, ó, 14% de 102 milhões. Corta aqui o zerinho. Então vai ficar 14 vezes, dá 1 milhão e 20 mil aí. Então vai dar 14 milhões 280 mil. Pessoal, ou seja, 14 milhões 280 mil brasileiros, tá? São adultos com nível superior, tá certo? Nível superior de ensino. E aí, pessoal? Além disso, 62% dos brasileiros com formação superior possuíam um nível pleno de alfabetização, certo? Então agora eu vou calcular aí quanto que vale 62% desse valor que a gente achou. 14 milhões 280 mil. Corto o zerinho de novo. Vou fazer aí a multiplicação, tá? Deu 8 milhões 853 mil e 600 brasileiros aí, tá? Percebam, pessoal, ó, que eu fiz uma porcentagem de outra, né? Fiz uma porcentagem, achei o resultado, achei mais uma porcentagem, tá? Agora, pessoal, se a gente for pensar, tá? Eu estou fazendo uma porcentagem de uma outra porcentagem. Agora, lembra que toda vez que eu falo esse D aqui é uma conta de vezes? Não é isso, gente? Então, o que eu estou querendo achar aqui? Eu estou querendo achar, gente, quantos por cento, né? Disso, disso e disso. Então, ou seja, eu estou querendo achar, em relação à população brasileira, quanto que vale 51% de 14% de 62% de 200 milhões. É essa conta, tá, gente? Não precisa, quando vocês têm uma porcentagem de outra porcentagem, não precisa fazer separado, igual eu fiz aqui. Tá? Você pode fazer, ó, de uma vez só. Põe uma porcentagem vezes a outra porcentagem vezes a outra, tá? E você coloca o valor que você está querendo. Então aqui, ó, só para não confundir muito, eu tenho, ó, vou simplificar aqui, ó, 2 zerinhos. Eu tenho mais 2 zerinhos aqui. Mais 2 zerinhos aqui. Olha como é que melhorou aí o negócio, tá? Então é só fazer 51 vezes 14 vezes 62 vezes 200. Nós vamos chegar exatamente nesse resultado aí. 8 milhões, deixa eu colocar aqui, não vai dar para escrever ali na frente. Vamos escrever aqui embaixo. 8 milhões 853 mil e 600 brasileiros. Dá para achar a porcentagem disso? Daria também, tá, gente? Daria para a gente fazer aí uma porcentagem desse valor aí, tá? Se eu dividir esse total aí, né? No caso aí, o total dos brasileiros pela população total do país, ó, que a gente está considerando 200 milhões, certo?
Pessoal, se eu dividir por 2 isso daqui, só para deixar aqui, ó, próximo de 100, se eu dividir por 2 aqui, ó, em cima e embaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui em cima 4.426.800 e aqui embaixo 100 milhões, tá? Para chegar em 100, gente, ó, eu tenho que descontar 6 casas, não é isso? Então desconta 6 casas aqui, ó. O que nós vamos ter aqui, ó? Arredondando os valores, né, gente? Vai dar 4,42. Vamos arredondar essa conta aí, né, gente? Ó, vou arredondar aqui para 3, tá? Vai dar aí um valor aproximado de 4,43 sobre 100, tá? Ou seja, 4,43% da população brasileira, né, ó, é adulta, tem ensino superior e tem um nível pleno de alfabetização, tá bom? Pessoal, bem dizer, só para a gente, né, não esquecer, toda vez que tiver uma porcentagem de outra, pode multiplicar uma porcentagem pela outra. Tudo bem, turminha? Por hoje é só. Bora fazer um pouco de exercício aí de porcentagem, tá, gente? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turminha. Abração.